essa série, Você Só Dá Certo com Jesus, é a nossa proposta, durante o mês de janeiro, da gente conversar com atitudes que eu e você, a gente dá certo. E a gente vai começar hoje falando, a gente só dá certo, você só dá certo se você conhecer Jesus Cristo. Se você conhecer Jesus Cristo. Mas o grande desafio é saber qual é o Jesus que eu e você, a gente diz que conhece. Eu já preguei sobre isso aqui. E a pergunta que, gente, não é brincadeira, é sério. Nós precisamos constantemente examinar qual é o Jesus que nós estamos aprendendo, ou seguindo, aprendendo com Ele. Qual é o Jesus que a gente precisa? Porque quando a gente fala de Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho, o Filho de Deus, isso já existia na época, e ali no começo da igreja, quando você olha nas palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 11, 3 e 4. Paulo, falando para a igreja, ele diz assim, olha o que ele diz assim, o que eu receio, o que eu tenho temor, a minha preocupação, e eu quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. E aí ele entra em uma coisa interessante. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. E se você olhar o contexto do texto, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, cuidado com o Jesus que você crê. Cuidado com o Jesus que você segue. Eu acho interessante que João registra essa palavra de Jesus. Jesus, ele falando do Espírito Santo, mas ele diz uma coisa interessante. João capítulo 7, 37, se não me falha a memória. Ele diz assim, se você crê em mim, vírgula, como diz as Escrituras, vírgula, do seu interior fluirão rios de água viva. E por que eu chamei a atenção? Na verdade, eu não. O texto é desse jeito. O texto, ele chama a atenção. Se você crê em mim, vírgula, como diz a Escritura, vírgula, do seu interior fluirão rios de água viva. Se Jesus não tivesse dito isso, seria, no mínimo, algo perigoso. E Jesus jamais colocaria perigo da revelação dele, não é, em jogo. Porque se Jesus apenas dissesse assim, se você crê em mim, rios de água viva vão fluir em você. Ou seja, ele está falando do Espírito Santo. A manifestação de Deus vai estar sobre você. Deus vai operar em você. Se você crê em mim. Não, mas não é só isso. Se você crê em mim mesmo. Em mim, Jesus, no Filho de Deus. Porque há uma possibilidade da gente construir uma fé em um Jesus que não é Jesus. E me permita começar com um Jesus que não é Jesus. E que de repente a gente segue e a gente nem percebe. E ao invés de eu dar certo, pelo contrário, vai dar errado. O primeiro Jesus que eu quero falar é o Jesus da lâmpada. O Jesus Aladim. Vocês conhecem a história Aladim, né? A pessoa ali encontra uma lâmpada e aí ele esfrega na lâmpada, aí sai o gênio, aí o gênio da lâmpada, pois não, você tem direito a, geralmente são 3 pedidos. E a gente faz de Jesus o Jesus Aladim.
O Jesus que existe para satisfazer aquilo que eu quero. De repente a gente está seguindo um Jesus, porque foi nos dito e a gente acreditou que o Jesus que responde tudo que eu quero. E se eu, em algum momento, for frustrado com aquilo que eu quero, e eu pedi a Jesus e a Deus, eu fico o quê? Chateado. E nós estamos construindo, e por favor, quando eu digo isso, pode não ser você, não estou generalizando. Pode ser que a gente possa estar construindo uma fé baseado nesse Jesus que me fala tudo, me diz tudo. Eu gosto de contar porque eu passei por isso. E aqui está minha família, minha cunhada, a neném aqui, minha sobrinha. E, na época da Ilzinha, não sei se você sabe disso, Nerildes. Na época da Ilzinha, né, minha cunhada que está com Jesus agora, ela contraiu câncer. E foi um momento muito difícil. A gente orou por ela. Assim, foi algo... E ela partiu. E eu me lembro que no meio de todo esse problema, eu questionei Deus. Eu disse, Senhor, a tua palavra diz, se a gente pedir, a gente recebe. Se a gente bater, se a gente buscar. O Senhor diz para a gente pedir, buscar e bater. Se a gente pedir, vai receber, bater, vai buscar, o Senhor vem no nosso encontro. Senhor, o que aconteceu? E Deus falou assim para mim, escuta aqui, gente, diz assim, Costa Neto, se tudo que você pedir, eu responder, eu deixo de ser criador e você criatura. Não, você não ouviu não, vou responder. Se tudo aquilo que você pedir, eu fizer, então você passa a ser. Eu deixo de ser criador, dono, e passo a ser criatura. Esse Jesus não é o Jesus das Escrituras. Esse Jesus não é o Jesus que eu e você a gente vai dar certo. Não é, gente. Cuidado com esse Jesus que você está construindo na sua mente e que Ele vai realizar os seus desejos. A minha pergunta para você é: ei, se Deus atendesse a sua oração, o que é que você faria e para quem seria a glória? Para quem seria a glória? Não levante a mão, não quero saber, não quero lhe acusar, não levante. Quem aqui pediu para Jesus ganhar na Mega Sena da virada? Não levante a mão, não levanta a mão. Tem gente assim, ó, aí, ó, Deus falando. Não estou brincando, gente, estou brincando. Não, mas, ó, por favor, não é brincadeira. Mas já pensou, a gente faz alguns pedidos a Deus e a gente não tem noção da consequência dele. Essa semana eu vi o pastor da Bethel, Bill Johnson, falando um negócio muito interessante. Disse assim, há um caminho muito tênue, muito perigoso, que a gente tem vivido na época de Instagram e rede social. É o perigo da gente estar utilizando daquilo que Deus fez para propaganda nossa. E ele diz assim, há um perigo muito grande, eu dizer o seguinte, venham para a igreja, Deus está curando aqui nesse lugar, venha para a igreja, Deus está levantando aleijado nesse lugar, venha para a igreja, olha, na nossa igreja, cego tem visto, venha nessa igreja, porque Deus está fazendo uma coisa que maravilhosa. Então ele diz assim, cuidado com essa propaganda pode ter um ponto aqui muito perigoso. Eu estar glorificando a Deus
ou eu estou fazendo propaganda para ter mais gente na igreja? Cuidado que a gente pode estar seguindo um Jesus que é puro, um Jesus que precisa atender aquilo que eu quero. Esse Jesus não é o Jesus das Escrituras. Estão comigo, pessoal? O outro Jesus, que não é o Jesus da bolha. Então, o Jesus que eu sigo é só para responder as minhas orações, e se ele não responder, eu fico triste. Mas também eu posso estar seguindo o Jesus da bolha. E qual é o Jesus da bolha? É o Jesus que me livra de todo mal. Que me livra de todo mal. E aqui precisa ser definido o que é mal, em conceito na nossa cabeça, e o que é mal, conceito da palavra de Deus e que Deus nos livra. O mal que eu estou dizendo, que não é o Jesus que vai te livrar, é o mal que eu não é? Porque eu sigo Jesus, eu não tenho gripe, porque eu sigo Jesus, eu não tenho depressão, porque eu sigo Jesus, não tem separação, não tem divórcio, não tem perigo, porque eu sigo Jesus, nunca vai acontecer injustiça com a minha vida, porque eu sigo Jesus, nunca vai me acontecer caos, porque eu sigo Jesus, eu não passo por problemas. É o Jesus da bolha. E nós estamos criando, e por favor, mais uma vez, eu gosto de pode não ser você. Pode ser que a gente esteja criando uma fé em um Jesus do Aladim, que resolve tudo para mim, mas o Jesus que me livra de tudo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu crio uma fé que não é saudável. Eu não crio musculatura espiritual, eu não crio experiência com Deus, eu não crio firmeza no Evangelho de Jesus. É crente fraco, é seguidor de Jesus fraco, é qualquer coisinha se desvia, qualquer coisinha fica chateado com Deus. Não, agora eu estou seguindo Jesus, não tem nem perigo eu ficar desempregado. Não, agora eu estou seguindo Jesus. Ai, graças a Deus, porque agora eu vou emagrecer. Porque agora eu vou orar e Jesus vai tirar toda a gordura e vai estar tudo legal. Brincadeira. Ei, gente, quantas vezes a gente não está imaginando? Porque o mal que a gente está dizendo, assim, esse Jesus, ele não me livra. Pelo contrário, vamos lá nas Escrituras. Salmo 23. A maioria conhece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você vê esse Senhor que é meu pastor, que me satisfaz, que me preenche, ele me leva a um lugar de descanso, ele me alimenta, ele me traz refrigério. Mas interessante que no Salmo diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra, incoerência, Domingos. Porque o Jesus que me dá alimento, tal dia, o salmista deveria dizer assim, e graças a Deus que ele não me deixa entrar no vale da sombra e da morte. Não, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. Olha esse salmo, gente. Interessante. Salmo 144, verso 1 e 2. Ele diz assim, bendito seja o Senhor. Ele começa adorando a Deus. Bendito seja o Senhor, a minha rocha. E aí ele diz que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele começa a louvar a Deus e assim, mas esse Deus, ele não me livra da batalha, ele não me livra da guerra, mas ele me prepara para enfrentar a guerra e ele me fortalece para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Eu tenho muitas histórias para contar,
Muitas histórias para contar. Mas uma que me marcou muito na nossa caminhada, e aí quando a gente fala de 40 anos de casado, né? Assim, quantas dificuldades a gente passou? E uma das dificuldades grandes, né, marcaram a nossa família, duas especificamente, mas deixa eu contar uma, que aconteceu com a Andréa. A Andréa, nós temos casado com o Chan, e tem 3 filhos hoje. O Zion nasce, um menino maravilhoso, hoje está com 15 anos, e a Andréa, tentando o filho, teve 3 abortos. 3 abortos. E só quem sabe, né, aquela coisa que a pessoa diz assim, eu imagino o que é que você está passando. Não, sabe não, só quem sabe, só quem passa, só quem perde. Assim, pai, ninguém sabe, só a gente que sabe. Eu me lembro que o segundo e o terceiro foram terríveis. Eu me lembro que eu estava em São Luís, pregar numa igreja, estava sentado, louvor, tal, estava o pessoal para anunciar para eu pregar. Estava sentado ali, e aí o telefone toca. Uma vez, minha filha, o telefone toca 2 vezes, o telefone toca 3 vezes, 4 vezes. Para André ligar 4 vezes, é porque o negócio está. E aí eu atendo, oi filha, e ela chorando em prantos. Diz, pai, estou abortando. Ô pai, me ajuda, pai. E eu ali, pronto para pregar, eu disse, filha, pelo amor de Deus, liga para tua mãe, filha. Ô pai, eu perdi mais uma vez, pai. E chorando. Eu disse, filha, liga para tua mãe agora, filha. E assim que eu não dava para conversar com ela, me chamaram para pregar. Essa igreja nunca mais me chamou para pregar. Porque é cara de enjoado, cara de triste, cara de derrotado, cara de tristeza pregando. Eu acho que ela nunca mais me chamou para pregar por causa disso. É brincadeira à parte. Gente, eu não sonhei com isso, eu não planejei isso para minha filha. Terceira vez, ainda fazia psicologia ali na Unifor, 7h30 da manhã, a propósito, 5 horas de diferença lá. Estava na aula, 7h30, o Chan, meu genro, me ligou, me chama de pai. E era 3 horas da manhã lá. Eu disse, Chan, o que aconteceu? Eu disse assim, a Andréa está indo para o hospital e ela está abortando. Terceiro. E o problema é que era uma gravidez de tubária, não identificaram, já tinha estourado, ela quase veio a óbito. 3. E se eu fosse contar os problemas que a gente, não é, passa, mas a gente coloca esse Jesus da bolha, e não, isso não acontece comigo, isso não acontece comigo, isso não acontece comigo. Tem um versículo interessante, eu quero que se coloque, Eclesiastes, capítulo 7, Eclesiastes, no capítulo 7, no verso, não, desculpe, Eclesiastes 9, versículo 11, Eclesiastes 9, versículo 11, Salomão está dizendo uma coisa interessante, diz assim, olha, não são os mais fortes que vencem, não são os mais sábios que às vezes comem, não são os, Eclesiastes 9, 11, e assim, olha, os sábios nem sempre têm comida, percebi algo debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o tempo e o que, gente? Troca a palavra acaso por fatalidade. Afetam a todos. E às vezes nós estamos, não vai dar certo, porque Jesus responde tudo, ele é meu amigo, meu amigão, ele responde tudo. E se ele não responder? Não, Jesus, ele me leva de tudo, todo mal. E quando a gente vai nas Escrituras, a gente vai perceber, em 1 João capítulo 5, verso 11, que um mal, graças a Deus que Jesus nos livra, é o maligno.
Ali está falando sobre salvação, amor de Deus, presença de Deus. E quem é filho de Deus, o maligno não nos toca. Esse mal, Jesus nos livra. Esse Jesus não dá certo. Não é o Jesus das Escrituras. Estão comigo ainda, pessoal? Deixa eu falar só mais um e aí eu entro no Jesus que a gente precisa seguir. O outro Jesus que não é o Jesus das Escrituras, e a gente pode estar construindo, é o Jesus sócio. Jesus sócio. Eu não tenho problema nenhum de orar na empresa das pessoas, nos negócios das pessoas. Mas um dia eu disse para um empresário, não sei, não me lembro não. Ele disse, pastor, graças a Deus que o senhor veio orar, porque o meu negócio aqui vai, eu estou tão feliz de ter vindo. E eu disse assim, é muita responsabilidade, né? Aí eu disse assim para ela, ou para ele, sei lá, eu me lembro. Eu disse assim, olha, se uma oração de pastor assegurasse um negócio, eu disse assim, eu teria o meu negócio. Hello? Por isso que aqui na nossa igreja a gente diz, não é o poder não está em quem? O poder está em quem? Responde. O poder está em quem? Então, às vezes, a gente coloca o Jesus sócio. Eu vou abrir um negócio aqui, Jesus vai ser o meu sócio. E qual é a definição de sócio? Qual a definição de sócio? Jesus sócio? Jesus parceiro? Jesus amigo? E a gente está construindo uma fé, uma mentalidade que Paulo está dizendo assim, cuidado, esse não é o evangelho de Jesus. Estão comigo, pessoal? Então, qual é o Jesus que a gente precisa crer? E é aqui que eu quero que você grave no seu coração. Primeiro, o Jesus que a gente vai dar certo é o Jesus que é Deus. Fala comigo, Jesus que é Deus. Que é Deus. E a gente precisa olhar para Jesus e saber que Ele é Deus. João capítulo 1, o verso 1, e depois eu vou ler o verso 14. João 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus. 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é Deus. E o Jesus que é Deus vai fazer toda a diferença na minha vida, porque quando eu olho e leio Colossenses no capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível. Eu estou lendo Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e todas as coisas foram criadas por e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, do corpo, que é a igreja. E aí ele vai, né? É o princípio, o primogênito entre os mortos. Jesus é Deus, gente. E a gente precisa aprender esse conceito. Muito mais do que um conceito. A gente precisa aprender essa verdade. Deus é Deus. E a gente precisa saber quem Deus é, gente. Com todo amor, o seu pastor está dizendo para você, se Jesus é Deus, e Jesus é Deus, escute isso aqui, Deus não nos deve satisfação.
Posso repetir? Deus não nos deve satisfação. Não dá tempo ler, mas dever de casa para você. O apóstolo Paulo falando sobre essa criação, criatura, nós como criaturas, criação. Ele fala no capítulo 1 do livro de Romanos. E aí ele falando do Evangelho, que é o poder de Deus, Jesus Cristo é o poder de Deus, para a salvação de todo mundo, todo que crê. Aí ele começa a dizer, o problema, ele começa a relatar o problema da geração, daquela geração, e a geração futura estava profetizando também para a nossa geração. Ele dizendo assim, né, que pelo fato de não reconhecerem Deus como criador, a gente quer sujeitar a Deus como criatura. Pelo fato da gente não compreender que Jesus é o Deus poderoso, Filho de Deus, a gente quer colocar Jesus e Deus em uma posição de criatura, desconhecendo a falta do conhecimento de que Deus é Deus. A gente cai no problema da gente achar que como criatura a gente manda em Deus. Por que aconteceu isso, Senhor? Por que aconteceu isso? E por que aconteceu isso? E por que aconteceu isso? Quando eu olho a história de Jó, eu acho interessante quando Deus, né, ele deixa Jó falar, os amigos de Jó falarem, todo mundo dizer o que é que aconteceu, por que aconteceu, dando resposta, dando não sei o quê. Aí Deus diz assim, Jó, agora eu vou falar. Dá uma olhadinha nesse texto, gente. É interessante, Deus começar a falar, diz assim, Jó, eu vou fazer algumas perguntas e você vai me responder. Onde é que você estava quando eu criei o firmamento? Onde é que você estava quando eu coloquei os astros? Onde é que você estava quando eu dividi o firmamento e as águas? Me responde, Jó. Onde é que você estava quando eu criei? Onde é que você estava quando eu fiz? Onde é que você estava quando eu disse? Onde é que você estava quando eu disse? Onde é que você estava assim? Ei, Jó, Deus não disse isso, mas ele deu um recado. Cala a boca. Você precisa entender quem eu sou. E se eu for dizer tudo aquilo que eu sou, você não ia compreender. Deus sabe gente, sabe por que Deus não nos deve satisfação? Porque a gente não compreende. Mas se eu e você, a gente se submeter e crer que Jesus é Deus, e dizer assim, Senhor, não precisa o Senhor me dar satisfação, eu só quero te conhecer como Deus. Jesus, eu quero te conhecer como Deus, eu quero te conhecer como Deus. E quando eu e você, a gente conhecer Jesus como Deus, tudo vai mudar na minha vida, porque Jesus como Deus vai quebrar o Aladim, Jesus como Deus vai quebrar a bolha, Jesus como Deus vai deixar de ser sócio e vai ser Deus. Esse Jesus muda a minha vida. E com esse Jesus dá certo, porque eu e você, a gente está confiando não em qualquer pessoa, nós estamos confiando a nossa vida ao Criador de todas as coisas, nós estamos confiando a nossa vida àquele que tem poder, nós estamos confiando a nossa vida, e esse Jesus que é Deus me ama, esse Jesus que é Deus, Ele me ama, Ele me conhece, Ele ama a minha vida e a sua vida, e poderia não fazer nada, mas Ele se fez carne para conquistar a minha vida e a sua vida. Jesus, Deus, faz toda a diferença. O Jesus que vai dar certo na minha vida, ou que eu vou dar certo com esse Jesus, é o Jesus que é Salvador. Fala comigo, gente, Salvador. Ele é Deus. E sem Ele eu sou perdido. Mas pastor, eu sei onde é que eu estou aqui agora.
Pastor, eu me localizo no tempo, eu me localizo geograficamente, eu sei ir para tal lugar, eu conheço o caminho. Não é isso. Sem Jesus, você estaria para o seu destino, e o meu destino seria inferno. Inferno. E quando eu conheço Jesus, Deus, e me submeto a esse Jesus Deus, e entrego a minha vida a esse Jesus que é Deus, então eu estou entregando uma pessoa que é poderosa. Mas também esse Jesus que é Deus, Ele é meu Salvador. Ele veio aqui, morreu naquela cruz, e sem Ele não haveria eternidade, mas com Ele, eu e você, nós estamos livres do inferno. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você sabe o que é isso? Você não tem noção disso, deveria ter noção. Jesus veio para que eu e você, nós tivéssemos a eternidade. Eternidade. Para que Ele fosse, para que Ele, eu e você, a gente o reconheça como Salvador, a gente precisa entender que esse Salvador, Ele quer nos levar para a eternidade, mas antes de nos levar para a eternidade, quer nos transformar. Escuta isso aqui. É certo a gente dizer isso. Não é errado a gente dizer isso. É certo. O que, Costa Neto? Sim, Deus nos aceita como nós somos. Estão comigo, pessoal? Está errado. Deus nos recebe como nós somos, mas não aceita o que a gente carrega para Ele. Se a gente disser assim, Deus aceita como eu sou, Ele está aceitando, não é, todos os nossos pecados. Não, Ele recebe-nos como nós somos, mas arranca tudo aquilo que não presta. Evangelho é conhecer o Salvador que nos livra e perdoa os pecados e transforma a nossa vida. Então o Jesus Salvador, Ele tem algo claro. Eu vim para te salvar. E salvação está atrelada à transformação de vida. Dizer que conhece Jesus e não tem uma vida transformada, você ainda não conheceu o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus não nos livra da gente pecar. Ele até gostaria. Mas se a gente pecar, Ele tem, sim, eu quero transformar a tua vida. Você reconhece que isso não é bom para você, você reconhece, eu tenho o poder de transformar. O Evangelho de Jesus. Então, se você conhece, eu errei, eu tropecei, eu fiz coisas que eu me envergonho, mas eu conheci Jesus. Hoje eu não faço isso porque Jesus Cristo me transformou. O Jesus que é Deus, Ele é Salvador. Ele me livra de todos os pecados, perdoa todos os pecados e transforma a nossa vida. Sim. Que tipo de vida você está vivendo? Não, Deus é amor. Deus é amor. Deus me ama, Deus te ama. Ele sabe, Ele é misericordioso, sim. O que você quer dizer com isso? Não tem problema não viver desse jeito. Um dia, você não conheceu Jesus. Mas hoje, Ele quer ser para você Deus. Mas esse Deus que te ama, mas esse Deus que vai transformar a sua vida, que vai modificar a sua vida e vai lhe transformar, lhe dar uma vida nova. Amém? Esse Jesus a gente vai dar certo com Ele. E o terceiro Jesus que muda a minha vida, fala comigo, Jesus é Deus, Jesus é Salvador e Jesus é Senhor.
Senhor. Filipenses capítulo 9 e 10. Filipenses 2, 9 e 10. Diz assim, portanto, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é Deus, Jesus é Salvador, e Jesus é Senhor. E quando Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. Por isso que o Jesus Senhor, ei pessoal, olha aqui, olha aqui. O Jesus Senhor, Ele tira do ambiente o Jesus sócio. Porque o Jesus sócio é o quê? Uma parte é para mim, outra parte é para o sócio. Uma parte é para mim, uma parte é do sócio. E se o sócio não for, mudo de sócio. Não, Jesus não é um motorista, não. Não, Jesus está no... Eu estou do lado aqui e Jesus está na direção. Não, Jesus não é motorista, não. Jesus é dono. É o motorista do meu carro. Ele não é sócio. Porque quando eu olho Jesus, Deus, Ele fez todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus sócio é, não, isso aqui é meu, isso aqui é a minha empresa, isso aqui eu conquistei, isso aqui é, mas Jesus é o quê? Não é meu sócio. Então está tudo bem, está tudo bem. Um dia, uma pessoa, eu falei com muito amor, conheço, tinha liberdade de falar com essa pessoa, me ligou um dia desesperado, pastor, ora por mim, pastor, porque começou com 500 mil, agora está com 1 milhão, a gente já perdeu quase 4 milhões, isso 6 anos atrás, sei lá. O diabo está fazendo um negócio aqui, pastor, ora, o diabo vai embora, é muito prejuízo. Eu conheci aí com muito amor, disse assim, deixa eu falar uma coisa com você. Você disse que o diabo tirou aí quase 4 milhões, não foi? Foi o diabo. Assim, e você reconheceu a Deus por cada real que entrou na tua empresa? Através do dízimo e da oferta? Porque se você diz que foi o diabo que está tirando, então você está dizendo que foi Deus que deu. Foi. Então você reconheceu que Deus te deu. Se você perdeu 4, você reconhecer que Deus te deu 10, 15 milhões, 20 milhões, eu te conheço, você não reconheceu. Então, me desculpe, está tudo certo. Está tudo certo. Não, vocês não entenderam não, gente, vocês não entenderam. Eu não estou aqui falando sobre oferta, eu estou falando aqui, Jesus, Deus, Senhor e Salvador. Tem problema nenhum você ter carro, casas, viagens, mas quando Jesus olhar para o teu coração e dizer assim, essa casa não é maior do que eu, esse dinheiro não é maior do que eu, essa viagem não é maior do que eu, essa alegria de ter comprado isso não é maior do que ter eu ser Senhor. Glória a Deus, ei, filha, estou tão feliz, pois é, pai, eu conquistei esse carro fantástico. Ele disse assim, eu estou feliz por você. Ei, Ele vai se alegrar contigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Jesus que é Deus, o Jesus que é Salvador, mas Ele precisa ser Jesus Senhor. Tudo que você tiver é dele. E se você reconhecer que Jesus é teu Senhor, com tudo que você tiver dele, esse Jesus na sua vida vai dar certo.
Por isso que hoje a conversa é arrependimento. Por isso que a conversa hoje a gente diz assim: Senhor, Pai, me arrependo, Pai. Me arrependo. Porque na verdade, o Senhor é o meu Aladim. Na verdade, o Senhor é a minha bolha. Na verdade, o Senhor é o meu sócio, Pai. Mas hoje eu quero aqui, Senhor, dizer: seja Deus na minha vida. Seja o Salvador da minha vida. Seja Senhor da minha vida. Porque se Ele for, vai dar certo, gente. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Teu negócio vai dar certo. Tua empresa vai dar certo. Teus planos vão dar certo. Tua vida vai dar certo. Teus projetos vão dar certo. 2025, ei, não peça que 2025 não. 2026 vai dar certo, 2027 vai dar certo, 2030 vai dar certo. Se Jesus não voltar, 2050 vai dar certo. Ei, não se preocupe. Ei, a eternidade já está preparada para você. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas Ele precisa ser Deus, Salvador e Senhor. Esse Jesus vai dar certo.